Oi, 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 minha gente! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Seguimos Tentando. E hoje nós vamos começar um quadro especial, um quadro novo que se chama as Intercessora. Você que já me segue lá no Instagram, se não segue, @LarissaGarbiati, me siga, porque tem meme que vem do Instagram. E se tu não tá me acompanhando lá, tu vai chegar aqui e vai ficar meio perdido e eu vou ter que ficar explicando. Hoje eu vou explicar porque hoje eu tô legal, entendeu? Que eu tô conselheira e tudo mais. Mas basicamente a origem do meme, qual que é o Chamas Intercessora? Você que está aqui, não sei se tu é de igreja há muito tempo, mas eu sou uma menina de igreja. E eu fazia parte de um movimento famosíssimo na nossa igreja, se chama RCC, Renovação Carismática Católica. Durante muitos anos da minha vida, foi o lugar que até então eu mais servi. Eu era de Ministério Jovem, Ministério Universidades Renovadas, tudo mais. Tem alguém que é ou já foi da RCC? Dá um oizinho para mim nos comentários pra gente se identificar aí nos lavassori, amém? E aí, o que acontece? Quando eu era jovenzinha, a gente ia servindo os retiros. E sabe aqueles grandes retiros? Eu morava em São Paulo, eu moro atualmente, mas é porque eu já morei em outros lugares. E eu morava na Diocese de Santos. Então a minha diocese, ela fazia muitos eventos grandes. Aí às vezes chamava o padre Shuri House, o padre Xerelei, que era aqueles padres da cura e libertação sai capeta. E aí o que acontecia? Quem que eles chamavam para ficar cuidando da pessoa que tá espiritando? Os jovens. E qual que era o nosso papel? Andar com um terço na mão, se tremelicando inteiro, vendo se tinha algum capeta dando sinal de escândalo. E quando o capeta dava um sinal de escândalo, ou já tinha dado escândalo, o que a gente tinha que fazer? Chama as intercessora, que aí vinha aquelas senhorinhas tudo correndinho para rezar, para ver se o capeta saía ali mesmo, se dava uma acalmada, ou então elas pegavam aquele ser humano necessitado da graça e da misericórdia de Deus e levavam para a salinha da intercessão, onde tinha Jesus Eucarístico, aí tinha os ministros de cura e libertação, e aí aquela pessoa recebeu o atendimento. Então, para mim, quando eu estou passando por um apuro, existe apuro maior do que o cão querendo dar show? Né? Seja numa pessoa ou na sua vida. Então pra mim são as intercessoras, tipo assim, é um pedido de ajuda, de socorro. E hoje, eu, Larissa Garbiati, aqui que vos falo, serei a sua intercessora. Você é a pessoa que eu não sei se vai tirar cão, mas a gente pode tentar o quê? Tirar uns cão da nossa cabeça. Então, o que aconteceu? Talvez você esteja perdida nisso. Eu postei lá no meu Instagram, tanto no meu grupo do Instagram que eu tenho lá, como também nos meus stories, dizendo que eu gravaria a partir de agora, vamos ver o que vai dar, isso aqui vocês vão gostar e tal, mas de que eu iria fazer um episódio chamado Chamas Intercessoras com causos. Então ficou de vocês mandarem pra mim no meu direct o seu causo, que eu ia ler no programa, em anônimo, porque a gente preserva aqui a tua integridade, né, o teu problema, a gente respeita. E aí eu vou dar um conselho. Durante muito tempo, assim, no Instagram, eu abri caixinha de perguntas. Para quem não sabe, também teve uma época que eu trabalhei como mentora, né, então que era um trabalho realmente de dar um suporte, de aconselhamento emocional, espiritual e etc. E é uma coisa que tá dentro de mim, que eu gosto muito de fazer. Acredito que é um dom mesmo de Deus para que eu possa servir e ajudar, né, as pessoas. Mas eu parei muito de abrir caixinha no Instagram por alguns outros motivos, mas um deles é porque eu acho que a gente não consegue aprofundar e responder com qualidade. Eu costumava, principalmente quando era um tema mais espinhoso, gastar mais de um story para responder. Às vezes gastava 4 minutos. E nunca que eu vou demorar 50 minutos para responder cada pergunta, mas eu acho que você já faz na pressa. E eu acho que a gente nem deveria mandar uma pergunta de uma coisa tão séria para uma pessoa que a gente pessoalmente não conhece, e ainda essa pessoa às vezes vai responder só te dando tapa na cara e não te ajudando de forma efetiva. Mas eu acho que muitas vezes o que faz com que a gente mande isso para alguém é porque a gente olha para aquela pessoa e a gente acredita que ela tem realmente algo que vai poder nos ajudar. E enfim, eu quero, através desses episódios, dessa forma,
responder essa lacuna, sabe? Que é às vezes o desejo que vocês têm de pedir a minha ajuda e eu achar que se fosse ali pelo Instagram seria pobre de conteúdo. Tentar esmiuçar melhor os causos e dar uma resposta que talvez faça sentido não só para você que me mandou a pergunta, mas para você que talvez esteja passando por alguma situação semelhante, né? Eu sei que tem gente que gosta aí da fofoquinha da vida dos outros, nossa, que babado, não acredito. Mas, por outro lado, tem o negócio da identificação. Então, você também abra o seu coração. Amém? Eu escolhi alguns causos, porque eu recebi alguns, e enfim, vai ficar um episódio de 50 horas. Então, você que mandou o caos e não leu, não desista, minha irmã. Manda de novo na próxima vez que eu pedir, tá bom? Fala, Larissa, esse caos aqui ainda não resolveu. Que quem sabe na próxima eu escolho o seu, tá bem? Vamos começar, então, com o primeiro causo desse nosso episódio. Eu, obviamente, não vou falar o nome da pessoa, eu falei que é anônimo, mas eu vou dar nomes pra ficar mais legal. Então, esse caos aqui é da Shurislane, tá? E o tema já começa polêmico. As duas primeiras palavras são minha sogra. O que podemos esperar desse caos? Choro e ranger de dentes. Não no meu caso, que eu amo minha sogra. Um beijo. Mas costuma dar problema, né, gente? Vamos lá. Abre aspas. Minha sogra começou a se intrometer na alimentação da minha bebê de 3 meses. Queria colocar todo tipo de comida na boca da criança e eu e meu esposo dizíamos que não podia. Até que cardíaca vindo. Com o tempo, ela foi ficando estranha comigo. E um dia ela me disse um monte, sem eu ter feito nada, e graças a Deus eu fiquei calada. Arrasou, amiga. Não respondi nada. Ela falou... Abre aspas, aspas da sogra. Eu não queria que meu filho tivesse ido casar lá, parênteses, na minha cidade. Fecha parênteses. Espero que meu outro filho preste mais atenção com quem vai escolher para casar. Sinta-se abraçada. Falou outras coisas de forma indireta, mas todos da casa perceberam que era para mim. Ela falou isso lá de dentro do quarto e eu na sala. Conclusão. Depois disso, eu deixei de andar lá com frequência. Não tenho raiva dela, mas percebi que ela não gosta muito de mim. Me afastei mais, até pela minha saúde mental. Resolvi não dormir mais na casa dela, porque dormíamos às vezes no fim de semana. Fiz certo? Eu tenho essa obrigação, Lari, de fingir que nada aconteceu? Palavra do Senhor, brincadeira. Ai, gente, acho que o tema sogra tinha que ter... Vamos fazer um dia? Agora não, mas tipo outro dia. Chamas intercessora temático, sogras, e a gente vai dar só B.O. de sogra. Porque assim, ó, o que eu vejo que é muito difícil, né? E agora que eu sou mãe, e acredito eu que serei sogra, se os meus 2 filhos não forem padres, mas... É que eu, enquanto mãe, eu tenho um pouco mais de compaixão com a sogra. Vou te falar o porquê, tá? Eu sei que tem umas que é difícil de defender, mas vou falar o porquê. Gente, eu tenho Caetano e Israel. Pra quem não sabe, eu tenho 2 filhos pequenos, né? E a gente faz tudo por essas crianças. A gente dá palpite em tudo, a gente limpa o bumbum, a gente escolhe a roupa. A gente vive pra esse ser humano. Quando, de repente, aparece uma lambisgoia... Ele me abandona, aquela, né? Vou procurar terapia antes de acontecer o problema. E aí ele vive com ela, ele mora com ela, ele vive tudo com ela. E aí eu, ser humano maduro, sogra madura que serei, em nome de Jesus, aleluia, eu tenho que entender que é o meu momento de o quê? De dar um passo para trás e falar... Agora diz a palavra, né? Deixará seu pai e sua mãe e agora ele vai construir a família dele. O que eu tinha para ajudar no caráter desse filho aqui, eu já fiz. Agora tá com Deus. Tá com Deus e com a pobre da esposa para tentar ajudar ele no que eu não consegui fazer. E aí é eu separar as coisas. É eu aconselhar, mas não ficar dando palpite a toda hora. É eu conseguir ter maturidade o suficiente. Você que é mãe... Presta atenção, porque tu fala mal da tua sogra pra tu não cuidar, tu não ser pior que ela. Vamos lá. É eu conseguir dar uma recuada e deixar com que ele, de fato, ao casar-se, vire um homem. E ele tome as próprias decisões dele. E eu veja, talvez, ele seguindo um caminho que supostamente eu considero que não é certo. E aqui eu não tô falando de certo e errado em tons de moralidade, tá? Eu tô falando de escolhas. O jeito que ele limpa a casa, o jeito que ele cria o filho... Vocês entendem o que eu tô falando? Eu sinto que exige, enquanto ser humano,
o ser sogra, muita maturidade de você entender essa nova etapa da vida do seu filho. Vai depender da forma como você já escolheu criá-lo, se é com mais autonomia ou não. E tem um negócio também de que dizem, e pela minha percepção eu também acho que faz sentido, do negócio que a mãe tem com o filho homem, né? Que é todo aquele cuidado, aí o meu bebê, o Juninho, né? Meu marido é Júnior e eu tenho um irmão Júnior também, e realmente o Juninho procede. O negócio com o filho homem e tal. E eu fico imaginando o quanto que exige de maturidade dessa mulher sogra não se intrometer. O quanto que, na verdade, na minha cabeça, o ideal é que haja um relacionamento tão bom com o filho e com a nora, e essa sogra seja tão equilibrada a ponto de que ela consiga, assim, dar pitacos úteis, mas de que ela saiba o momento de falar, o momento de se retirar, e que, inclusive, o próprio filho e a nora consigam, de alguma forma, ter um acesso a essa sogra, porque eles querem o palpite dela, porque eles sabem que ela não é intrometida, porque eles sabem que ela não vai ficar ultrapassando os limites, mas de que ela é uma mulher sábia, e de que quando eu chego pra ela, eu peço um palpite, ela realmente vai falar algo que possa fazer sentido pra mim. Eu conheço poucas, mas conheço pessoas que têm bons relacionamentos e que existe esse respeito, mas também existe esse acesso que você tem para pedir ajuda, para pedir o conselho. E essas questões, principalmente quando envolve filho, é muito pior, porque eu sinto que os avós, eles têm esse negócio de que existe uma pertença da criança que é, ok, meu neto, minha neta, mas os pais são os pais, né? E tem muito essa questão geracional também, né? Antigamente, a gente realmente tanto não tinha, eu acho que, estudos bem desenvolvidos, como não tinha acesso a esses estudos tão facilmente, como, por exemplo, itens como introdução alimentar, né? Em quantos meses você começa a introduzir o alimento numa criança? Hoje a gente entende que é com 6 meses. Antigamente... Gente, a partir do momento que a criança abriu a boca, você já enfia um fubá. É uns negócios assim que só de pensar eu já tô passando mal. Mas que para aquela pessoa você tá fazendo uma bobagem, você tá exagerando. Então o que eu sinto sobre nós enquanto noras? De que a gente também tem que minimamente ter respeito por quem é o pai, por quem é a mãe do homem que você tá casada. E às vezes ter essa docilidade, sabe? De entender que, caramba, ela não tá fazendo isso porque ela quer matar o neto. Esperamos que não. Em nome de Jesus. Mas de que na cabeça dela ela tá fazendo uma coisa que é boa. Então até a forma como você tem um caráter maduro, tá ali no Senhor, tá rezando, de você olhar para aquela situação e você aprender a driblar ela de uma forma que você respeite a sua sogra e não só demonize ela porque, meu Deus, ela tá querendo enfiar a bala na boca do meu filho de 3 meses, entendeu? De novo, eu não tô querendo dizer que ela tá certa, né, de intrometer, de querer fazer coisas que não tá conforme. Mas no fim das contas, quem mandou a pergunta foi você. E somos nós, noras, que muitas vezes estamos querendo ter um relacionamento melhor com elas. Então, acho que um dos meus conselhos é respeite e tente, se a sua sogra não for um demônio, que ela não tá fazendo aquilo por mal, entendeu? E até as demônios, né, faz por mal, tem uns probleminha ali, uma falta de Jesus ali, né? Mas de tentar olhar com bons olhos. Às vezes é um exercício de amor, sabe? Para com a nossa família, que são as pessoas que a gente não... meio que não escolhe, tá? Né? Você escolheu casar com aquele marido, mas a família vem de presente, vem de brindes. Presente misterioso, vem com a sogra, né? Mas é de tentar olhar com esses bons olhos. E tentar, e aqui é projeto de uma vida inteira, mas se você consegue fazer isso nos primeiros anos, principalmente no primeiro ano de vida do seu filho, você garante paz, amor e alegria. Tentar se relacionar da melhor forma possível. Por que eu tô falando possível? Porque tem gente que é louca mesmo, tu vai tentar de um tudo e você vai ter que dar uma afastada, e é a vida. Mas eu vejo que, de modo geral, se a gente tiver sabedoria pra conversar, a gente consegue melhores frutos de relacionamento. Porque às vezes tudo que as pessoas querem é serem validadas, elas não querem ser vistas como as ultrapassadas, as que não sabem nada. Eu criei 7 filhos e você veio me dizer como que eu tenho que criar o meu neto? Ela tá errada de se intrometer, mas e você? Dá um passinho pra trás. Vou dar uma dica gospel aqui, tá? Você já pensou na possibilidade de meio de se fazer de tonta? Eu nunca fiz isso, gente.
que ninguém da minha família escuta isso. Mas é de você pegar e fazer um assim, nossa, sério, dona Maria? Nossa, mas antigamente então dava com 3 meses, já dava fubá? E você valida aquela teoria que a pessoa tá falando, às vezes é tudo que ela quer. Entendeu? E é porque na minha época, você vê que a pessoa ela tá falando aquilo, não é sobre o neto, né? Mas ela se sente muito desvalidada pela nova geração. Como assim o meu filho não precisa de mim? Como assim a minha nora é tão petulante que ela não quer contar comigo? E às vezes eu sinto que tem coisa que é tipo assim, a pediatra falou que é pra dar banho assim, e a minha sogra quer dar banho assim. Preste bem atenção, talvez o jeito é assim. Mas se fizer assim, aí eu quero que você pense em vida ou morte e bom relacionamento. Será que se fizer assim, vai morrer? Vai afogar? Vai dar uma deformidade no corpo da criança? Não vai? Deixa a avó dar daquele jeito. Você tá entendendo? De novo, o conselho é pra você se relacionar melhor. Valida o que a pessoa tá falando. E se não fizer nenhum tipo de sentido pra você, não faça o que ela está dizendo. Já aconteceram situações assim comigo, que a pediatra tinha dito uma coisa e alguém da família tinha dito outra, e a pessoa foi falando e foi me dando um negócio assim do tipo, meu Deus do céu, eu nunca faria isso com um filho meu. Meu Deus, isso é um crime. E eu na minha cara assim, ó, tremendo. A pessoa foi embora, eu falei, nossa, não farei, não fiz. Mantive um bom relacionamento e criei o meu filho como gostaria. Aí você tá me dizendo de que ela tá literalmente colocando a comidinha na boca. O que seria ideal que acontecesse? Que o ser que casou com você, o ser, não você. Você é a nora, você é linda, maravilhosa, uma flor, a rainha do lar, a mulher que faz o filho dela feliz e ainda dá neto. Você é uma princesa, você não entra em atrito com ela. Quem entra? O filho. É ele quem tem que comprar essa briga por você. Eu acho que essa é a coisa mais sábia do mundo. Tu te resolve com a tua família, tu sabe como é que é o barraco, você já sabe quem reclama de tudo, você já sabe quem é histérica, mas depois volta pedindo desculpa, você já sabe aquela pessoa que é magoadíssima. Qualquer coisa que tu falar pra ela, e você não me valoriza. Então você lida com esse negócio, a família veio de ti, tu que lide com a tua família. E aí você preserva um pouco o cônjuge. Então o que eu acredito que seria o melhor dentro deste relacionamento? Você chegar no seu esposo, que eu creio que em nome de Jesus vocês estão alinhados de, por exemplo, introdução alimentar só com 6 meses, e pegar e falar, amor, você viu o que tá acontecendo? Que tua mãe tá enfiando uma bala na boca do Zuninho? O Zuninho vai engasgar, vai morrer. Quer que o teu filho morra? Não. Vai lá conversar com sua mãe. O ideal seria que você nem precisasse falar isso pro seu marido, mas vamos pensar que o menino tá precisando de uma ajuda, a gente, sua esposa, tá aí pra ajudar. Amor, eu preciso que você fale com a sua mãe. Por quê? Porque ela tá fazendo uma coisa e se eu tiver que intervir, vai dar briga. Você não acha que é melhor você falar com ela? E o filho, do jeito dele, entendeu? Vai chegar nela e vai falar, mãe, eu e a Shurislane, a gente casou e a gente tem levado o nosso filho na pediatra. Você pode ficar muito tranquila, eu sei o quanto você é amorosa com ele, mas a gente quer educar ele de XYZ. A gente ama você. Aí dá uma ameaçada sutil assim. A gente não quer deixar de ter que trazer ele aqui. Pegou essa? Anota aí. Mas pra gente ter uma boa convivência, eu preciso que a senhora respeite. Aí o que ela vai fazer? Vocês são maravilhosos, eu amo seu neto. Aí de novo quem vai ter que lidar com isso? O filho que conhece a mãe. Vai ficar lá, não, mamãe é isso e aquilo. Ela pode fazer um drama, pode isso e aquilo, né? Mas é necessário que seja claramente verbalizado o que vocês não querem. E de preferência que cada um assuma o B.O. com a sua família. O que eu vejo por experiência não só própria, como também por experiência de outras pessoas ao meu redor que têm esse bom relacionamento, de que no começo a sogra vai ficar louca da vida, né? Vai falar, essa cachorra não basta roubar o meu filho, não deixa cuidar do meu neto. Mas se isso é introduzido com firmeza e de forma respeitosa, a gente tá crendo, e de novo eu vejo dar certo, que chega uma hora que eles respeitam. É até bonitinho às vezes, não, é porque minha nora não gosta. Esse povo de hoje em dia, né, cheio de frescura. Você acredita que não bota sal na comida da criança? Esse povo de hoje diz que a pediatra falou, por isso as crianças ficam frescas, né? Mas chegou uma hora que eu acho que elas conseguem acolher isso de uma forma melhor. E ali a gente vai trabalhando também essa concessão. Uma coisa que eu me lembro de ter atendido uma mentoranda uma vez foi assim.
Ela tinha que trabalhar fora, o marido também, e ela deixava o filho com a sogra. A sogra era desse naipe, mas ao mesmo tempo a sogra era quem cuidava do filho dela para ela poder trabalhar. E ela queria que a sogra fosse ela. Eu falei, saia do emprego e vai cuidar do seu filho. Ela, não, mas é que eu não posso. Eu falei, então aguente sua sogra e aprenda a lidar com ela. Você tá deixando seu filho para ela cuidar, e você quer que ela faça tudo de forma tão impecável? Abaixa a régua. Abaixa a régua. O que não pode fazer? Você não quer que dê doce? Então fala, sogra, eu vi isso e isso. Manda videozinho, entendeu? Das nutricionistas falando. Você quer que seu filho fique, seu neto fique saudável e tudo mais? Manda as coisinhas pra ela, fala com jeitinho, entendeu? Mas às vezes a gente precisa se situar um pouco mais da nossa realidade. De novo, para que o quê? Para que a gente consiga se relacionar melhor. Porque às vezes eu sinto que você pede um conselho na expectativa de que eu te dê uma resposta mágica e que depois dessa oração, né, Nossa Senhora tem a desatadora do nó, a atadora do nó para amarrar sua sogra. Não existe. Pelo menos eu não conheço. O que você pode fazer é tentar se relacionar. Então, de novo, para a gente resumir o conselho. Respeite a sua sogra. Entenda que ela não faz, creio eu, espero eu, por mal. Tenta apaziguar já a situação no amor. Segundo ponto, de preferência que o seu marido resolva isso. E, gente, resolva, fala. Porque, por exemplo, no caso é assim, ela falou mal de mim isso dia, falou isso, aí eu paro de ir lá. Gente, a gente é adulto. Eu aprendi isso com meu digníssimo esposo, Flávio Vitor. A gente tem que aprender a falar as coisas. Já passei por situações da minha família, por exemplo, que era da minha família, eu fui resolver o BO, que era da minha família, pastor Metida falando coisa do meu filho e tudo mais. Chegou uma hora que eu estava por aqui, porque parecia que eu não sabia cuidar do meu filho. E eu ficava guardando, aí pensava em visitar. Ai, nossa, não quero visitar, porque tal um frisson falou assim pra mim, meu amor, ou você resolve essa situação, ou a gente não vai mais frequentar lá. Eu falei, não. Ele falou, então resolve. Cheguei na bonitinha, a pessoa da minha família tava precisando de um corte. Falei, é o seguinte, 19 não é 20. Ou tu melhora, ou essa relação não vai dar certo. Pelo amor de Deus! Eu falei, é isso. É isso. É isso. Se você quer, é dessa forma, esses são os meus limites. Você não faz isso, você não faz aquilo, mas a gente pode ser amigo, brincar, tá bom, tá bom. Ficou louco um tempo, ficou sem falar comigo uns dias, depois voltou. E hoje, graças aos limites estabelecidos por uma conversa, sabendo conversar, falando com firmeza, tendo essa sabedoria, equilíbrio, coisa que Jesus vai ajudando, o relacionamento ficou muito melhor, tá bem? Aí dentro da situação já tá fervendo de uma forma ruim, ou um processo em Jesus que tu perdoa realmente ela, que eu acho que com maturidade a gente consegue fazer isso, ainda que a pessoa, porque a pessoa tem que me pedir perdão, ideal, mas às vezes ela nem reconheceu, porque ela é limitada, porque ela não conhece Jesus, porque ela não é madura o suficiente para reconhecer os próprios erros dela. Quem que vai ter que fazer esse trabalho sozinha? Você. É o certo? Não é. Mas, o que você quer? Se relacionar bem, não é? Então você vai viver esse processo de perdoar ela e tentar se relacionar da melhor forma possível. Larissa, eu acabei ficando meio assim, eu não quero mais frequentar tanto. Ok, é uma parte do seu direito entender os limites da relação. Mas será que a gente não consegue resolver isso de uma forma que não fique esse climão? Você entendendo, minha sogra é uma pessoa complicada. Então, eu fico meio cheio de dedos. Mas de tentar desenvolver essa relação no amor de uma forma que talvez até isso que aconteceu fique uma história do passado que você realmente consegue perdoar. Você entende? E aí, daqui pra frente, construir uma relação melhor. Às vezes a gente, tendo o que eu quero dizer, se acha demais, né? E acha que eu não tenho que ficar agradando minha sogra. Imagina, eu já trato o filho dela bem e já crio bem os netos, né? Ela precisa de mais o quê? Às vezes precisa que você faça um carinho pra ela, que você compre um presente pra ela, que você leve um bolo pra ela, que você deixe de ser folgado e você lave a louça toda vez que você vai na casa dela, mesmo agora que você é casada. Que você seja mais maleável com ela, mais bondosa. Ela é uma filha de Deus, ela merece isso também. Então, assim, tem sogra do cão? Tem. Mas tem uma nora que precisa de conversão também. Amém? Espero que aí com esse caos eu tenha ajudado não só você, Shurislane, mas todas as noras por aí. Amém? Até suei nesse caos, hein? Vamos para o próximo? Deixa eu beber um golinho de água. Isso é bom. Esse é mais curtinho.
Já falamos com a Churis Lane, agora vai ser a Churis Crente. E é assim, o meu causo é as batalhas espirituais e a falta de constância para ir à Santa Missa diária. Eu vou só aos domingos, e aí eu peço para minha intercessora orar por mim. Eu também peço muito a Deus para me ajudar a ter constância na minha vida pessoal e espiritual. Então, o caos é sobre constância na vida espiritual. Uma coisa que eu acho que a gente desconsidera muito é de achar que a constância na vida espiritual é uma coisa e a constância é outra. Se pergunte, você consegue ser constante em outras coisas na sua vida? Você é constante na leitura de qualquer livro? Você é constante em algum hábito? Você é constante no horário que você acorda e você dorme? Eu acredito que a resposta seja não. Então, o seu problema não é com constância na vida espiritual, o seu problema é com constância. Constância é amiguinha da disciplina. Então, falta algumas habilidades humanas que, se você não tem na vida espiritual não vai ser diferente. E que não é uma coisa que você tem que ficar pedindo para Deus a constância espiritual. Isso é virtude. Virtude é uma coisa que você conquista na frequência de fazer. É a questão dos hábitos bons e dos hábitos ruins. Quanto mais você faz uma coisa ruim, é um vício. Quanto mais você faz uma coisa boa, é uma virtude. A virtude da constância se conquista tentando. Aí vou te falar uma coisa que às vezes a gente peca. Você, com todo respeito, né? Mas nós. Você é a mosca do cocô do cavalo do bandido. Não tá rezando nada. Não é missa de nada. No outro dia tu acorda inspirada a se tornar Santa Teresa d'Ávila e ir direto pra 7ª morada. Isso não existe. Às vezes a gente tem que, entenda bem o que eu quero dizer, deixar de ser orgulhosa e se aterrar na realidade. Ah, Larissa, porque eu peco na constância de ir na missa diária. Você já tá indo todo domingo, a sua participação é boa? É. O que você pode fazer que talvez te exija menos esforço nesse momento, mas vai te ajudar na constância? Baixa a bola e se alinha às expectativas mais possíveis de serem alcançadas. Porque eu não tô falando que você não tem que sonhar em ser uma grande santa e tudo mais, mas é assim, cara, talvez eu não consiga realmente pela administração do tempo, porque eu sou muito vagabundinha mesmo. Rezar o rosário, o terço da madrugada, ou isso, aquilo, a gente coloca um fardo grande demais. É como se eu chegasse numa academia, não malho, e eu tô querendo pegar o treino da Graciane Barbosa. Não vai aguentar, querida. Pode comer 50 ovos, não vai aguentar. Você vai ter que começar o quê? Com pouca carga, e essa carga vai aumentando. Então pense, eu gostaria de rezar o rosário, vou rezar o terço. Nossa, nem o terço deu, eu vou rezar uma dezena. Ah, eu não consigo sozinha. Chama uma amiguinha e combina com ela todos os dias, às 18 horas, uma videochamada para você poder rezar com ela. Ajusta a sua expectativa. Eu quero ler um livro espiritual por mês. Eu quero ler um livro espiritual. Essa é a sua meta. Vou ler um capítulo por dia. Ah, não consegui um dia? Tá bom, no outro dia eu faço. Ajustar essa sua expectativa. Então, de novo, entender que o problema de constância, não existe constância na vida espiritual, existe constância. Então, se você quer ser constante em alguma coisa, você tem que trabalhar isso. Faça poucas metas, mas metas alcançáveis, entende? E quando a gente começa a conseguir conquistar essas pequenas coisas, isso gera até em nós uma certa autoestima de que eu sou capaz. Porque o que acontece com você é o quê? Vira um ciclo de culpa e procrastinação e tristeza e eu não consigo. E aí, ao invés da gente se aplicar a nossa energia, que é finita, a conseguir, a gente gasta toda a nossa energia ficando na bad porque a gente não é tão boa assim. Reconheça que não é. Não tô falando que não é para você rezar e pedir a graça de Deus para te ajudar, mas de forma prática, busque ser constante em poucas coisas e cumpra com elas. Depois de um tempo que tá constante nisso, aumenta, ok? Então minha dica para você é, escolha aí 2 coisas, não mais que isso, 2, 3 no máximo, que você quer ser constante. Pode ser da vida espiritual ou não. Eu até te sugeriria coisas que não são só da vida espiritual, ok? E tenta ser fiel nelas. Coloca estratégias disso. Que horas? Eu, por exemplo, já falei isso em outro episódio, tenho buscado acordar às 5 horas da manhã para poder rezar. Por quê? É o meu melhor horário. Às vezes eu não consigo e eu vou rezar à tarde. Só que assim, já passou a minha manhã inteira. De tarde eu tenho um monte de coisa para fazer. Eu vou rezar, minha cabeça tá fervendo. Eu sinto que eu não consigo me conectar da mesma forma. Então a minha estratégia para que eu, Larissa, tenha constância na minha vida espiritual é acordar 1 hora antes que todo mundo da minha casa. Porque as crianças acordam às 6. Qual é a estratégia que você pode fazer para a sua vida para que você tenha constância na vida espiritual? Outras coisas de ter constância.
Sei lá, por exemplo, vou dar um exemplo que tem nada a ver com a vida espiritual, skincare. Você vai botar o teu único creme. Pô, tu mal lava a tua cara com sabão. Aí tu do nada compra, acha que eu vou comprar 5 produtos diferentes de skincare e vou virar uma blogueira de skincare. Compra um creminho, moze. Um creminho. Pode ser um creminho e todo dia, antes de dormir, você vai passar aquele creminho. A constância que você faz no skincare vai interferir na constância da sua vida espiritual. Amém? E no mais, seguimos tentando. Não desiste, não. Amém? Aleluia. Próximo caso. Vamos lá. Esse é textão, hein? Já foi Churis Lane, Churis Creide, Churis Cresce. Tudo prima, viu, gente? Tá difícil a situação dessa família. Vamos lá. Abre aspas. Eu fui noiva por 5 anos, mas na época foi ele quem terminou comigo por telefone. Parabéns, nota dó, hein? Depois disso, ele foi embora da cidade e eu nunca mais o vi. Nossa, história de novela isso aqui, né? Terminou por telefone e foi embora da cidade. Sofri muito, muito mesmo. E demorei quase 10 anos para aceitar que algo estava errado e procurar ajuda psicológica. Faz 5 anos que a minha vida começou a fluir de verdade. Nesse tempo, tive apenas um relacionamento, mas não deu certo. Agora, meu ex-noivo, depois de 15 anos, voltou para a cidade. Ele é famoso por aqui e parece que essa situação trouxe de volta a dor que eu achava já ter superado. Sinto uma angústia por saber que ele está por perto, como se estivesse sendo julgada, e o fato de que possa cruzar com ele a qualquer momento me deixa ansiosa. Eu queria ser maduro o suficiente para que isso não me afetasse, mas será que não sentir nada seria, de fato, um sinal de maturidade? Ou é melhor aceitar que ainda dói um pouco? No fundo, eu gostaria que ele me procurasse e pedisse desculpas pela covardia do passado. Acho que assim eu perdoaria e seguiria minha vida com essa história realmente encerrada. Não sinto nada por ele no sentido amoroso, mas parece que essa situação me trouxe uma frustração maior. Presta atenção nisso aqui. A de ainda não ter conseguido realizar o sonho de ser esposa e construir uma família. Mesmo depois de tanto tempo, a presença dele aqui mexeu comigo e eu realmente achava que esse capítulo da minha vida já estava completamente resolvido. Primeiro que eu sinto muito, porque qualquer término é traumático e eu acho que o término de um noivado, ou seja, uma pessoa que falou que queria casar com você, ser por telefone, tipo assim, se eu não fosse católica, eu ia falar que merece a morte. Mas assim, meu Deus. Não vou dizer que é insuperável, porque eu creio que é superável, mas eu acho que é uma dor muito grande. E eu acho que porque toca muito nesse lugar de, meu Deus, eu não era tão especial a ponto de você querer viver comigo a vida inteira e ter filhos comigo. E aí do nada você me descarta por telefone, né? Então eu acho que é justo que muito doa. Principalmente se você diz que é uma situação que aconteceu há 15 anos atrás e eu julgo que você tem uns 30... né, um pouco mais que isso, você ainda era muito nova, ou seja, tinha muito menos suporte emocional de vida para suportar uma situação dessa. O que eu acho é que é curioso pensar que às vezes a gente superou alguma coisa, mas aí quando toca ali naquela ferida vem um alerta gatilho. De um lado você fala assim que você acha que o perdoaria de verdade porque é justo que pela covardia dele ele te pedisse perdão. Não amarre a sua vida numa coisa que não depende de você. Porque talvez ele não vai te falar isso. E muito provavelmente não vai, né? 15 anos se passaram. E aí você vai amarrar a sua vida a uma pessoa. Eu já atendi casos de pessoas que precisavam pedir perdão a alguém ou de liberar perdão de pessoas que, por exemplo, já haviam morrido. E aí? O que você faz? Não tem mais chance disso acontecer de alguma forma. Então eu vejo que a liberação do perdão, ela não pode depender do pedido de perdão do outro. Porque muitas vezes pode ser um caminho completamente furado. Porque talvez ela não tenha tido essa compreensão na cabeça dela, ela nem acha que tá errada. Ou ainda que reconheça que tá errada, é orgulhosa demais para poder vir falar com você. E aí você vai ficar amarrada nela, isso? Então, o que eu vejo de que é possível que com o passar de todos esses anos você já tenha liberado alguns perdões, mas de que talvez ainda exista um perdão maior a ser dado, que é de realmente libertá-lo e se libertar disso. E que, sinceramente, talvez seja um caminho que você possa viver até mesmo em oração.
Eu me lembro de que teve uma situação da minha vida que eu precisava muito perdoar uma pessoa que tinha me feito mal. E parece que eu liberava o perdão, mas ainda ficava aquilo ali dentro do meu coração, e eu levei isso para uma confissão. E o padre me disse de que, provavelmente, pelo que eu estava narrando para ele, o que eu sentia não era uma falta de perdão em si, mas era uma mágoa, né? Era um ressentimento, como uma coisa que ainda está dolorida. E o padre me disse que era para que eu rezasse por isso, né? Eu colocasse isso nas intenções das minhas comunhões, porque quando realmente o perdão, não só o perdão teria sido dado, mas essa mágoa passasse, quando eu falasse desse assunto, eu falaria então de passado, e não como uma dor que ainda dói, uma dor latente. Foi muito curioso que era um assunto que de vez em quando tocava no assunto, eu me lembrava daquela pessoa e aquilo doía no meu coração. E aí eu me lembro de que aconteceu uma situação que alguém comentou, eu falei dela e eu senti como se aquela dor não tivesse mais em mim. Então, eu posso te testemunhar de que é possível que isso aconteça, mas talvez o perdão que a gente precisa dar para uma pessoa, ele não é um perdão infantil. Quando os meus filhos brigam, eu pego e falo, pede desculpa. E eles pedem desculpa, às vezes, com aquela maior cara de desculpa. Não saiu do fundo do coração. Mas, no fim das contas, são crianças e realmente deu 2 minutinhos ali, eles já vão brincar e esqueceu. É um perdão, às vezes, difícil, um pouco falso, mas é um perdão que acontece. O perdão do adulto, que foi claramente ferido, ele muitas vezes vai precisar realmente passar, né? Por um processo de cura, mas que ele é possível. Então, se você ainda sente essa necessidade de liberar mais perdão, leve isso para sua oração, leve isso para suas comunhões, apresente isso no altar do Senhor. E por último, me chamou muito a atenção quando você fala, não sinto nada por ele no sentido amoroso, mas parece que essa situação me trouxe uma frustração maior. Observa isso. A de ainda não ter conseguido realizar o sonho de ser esposo e construir uma família. Então, ele, no fim das contas, é um alerta gatilho não só da dor que ele te causou, mas é dos anos terem passado e você ainda não ter realizado um sonho que supostamente você chegou muito perto de realizar, que é o de ser noiva, né? E aí, você concorda comigo que não é sobre ele? Mas é sobre você administrar essa frustração que não tem a ver com ele, mas tem a ver com você, com as suas escolhas, às vezes de talvez não ter querido de alguma forma viver um relacionamento com uma pessoa nada a ver, né? Porque tem isso, né? Quero preencher, dar esse check na minha vida. O que eu vou fazer? Vou escolher qualquer pessoa só pra eu não dizer que eu fiquei pra titia. E entra num relacionamento péssimo depois disso, né? Então eu acho que é importante você entender, dar a César o que é de César, de Deus o que é de Deus, o que é sobre ele, um perdão ainda talvez não dado completamente, uma libertação que precisa acontecer de alguma forma, e ao mesmo tempo o que você precisa resolver no seu estado enquanto mulher solteira, ou quando você precisa se reconciliar e se apaziguar com as suas escolhas, que talvez foi de não ter escolhido qualquer pessoa, ou com o fato de você não ter encontrado alguém ainda, sabe? E aí é sobre você. É sobre você ter os seus princípios inegociáveis, é sobre você refletir, amadurecer mais a ideia de talvez não se casar e não ter filhos. E você entender se esse é o seu maior sonho, a sua esperança, e se isso não acontecer, como que fica você? Terapia, gata. Tem que levar isso pra frente. Eu tenho algumas amigas que já são mais velhas, têm os seus 30 e poucos anos, e elas não se casaram, e é bonito perceber o processo de amadurecimento delas quando elas ainda olham pra vida como, meu Deus, é o meu maior sonho, a minha vida, lá. E depois elas amadurecem, não que elas deixem de desejar isso, mas elas conseguem olhar pra vida delas com maturidade de mulher adulta e falar, e se não acontecer? Isso não pode ser o fim da minha vida. Eu não quero me tornar uma pessoa amargurada e para sempre ferida, porque a vida não caminhou pro lado que eu queria. Então, já que eu não vou me casar e não vou ter filhos, o que eu posso fazer? Na minha profissão, nas minhas amigas que têm filhos, no meu serviço à igreja, o que eu vou fazer da minha vida, né? Para que até mesmo você não acabe caindo num relacionamento que não tem nada a ver só para preencher esse buraco de um sonho não realizado. Amém? Espero que isso tenha iluminado a sua mente, que esse perdão aconteça. E quando eu falava sobre perdão, eu também pensava de que esse perdão talvez faça sentido para outras pessoas, não só de um relacionamento, mas perdoar um pai, perdoar um abusador, né? É um processo. Não deixa isso aprisionar a sua vida. Amém? Próximo caso.
Hoje eu vou escolher mais 2 e aí a gente deixa para próximos episódios, ok? Vamos lá! Mais um causo. Tchurururururu. Esse aqui. Bom, é uma pessoa que eu conheço, então ela mandou falando, conheço pessoalmente, falando em tom de amigas, tá? Vamos lá. Abre aspas. O nome dela é Lala Ladies. Lala Ladies, né? Tem o Yoralá, Yorelê, então Lala Ladies pra ficar nesse ambiente carismático. Abre aspas. Como sabe, já tenho 3 crias e ano passado eu descobri uma endometriose. Porém, eu sempre a vida toda tomei anticoncepcional, até ouvir de alguns médicos católicos o risco que o anticoncepcional tem de abortos silenciosos. Então, decidi não tomar mais. Então, quando eu parei de tomar, eu descobri o diagnóstico. Os sintomas começaram a aparecer e todos os médicos que eu fui até agora só me deram 2 opções, anticoncepcional ou DIU hormonal. Nós, nesse exato momento, usamos preservativo, né? Camisinha. Penso eu dos males o menor, pelo menos sei que não vou correr o risco de abortar um bebê. Mas agora estou eu aqui com os meus parafusos. Meu esposo reclama do preservativo, mas por hora é o melhor que podemos fazer. E não aceita muito bem a questão de eu não querer tomar o anticoncepcional. Mas com a questão da endometriose, eu sei... Perdi aqui. Eu sei que se voltar a tomar o anticoncepcional ou colocar o DIU, ele não vai querer usar mais o preservativo. E de qualquer maneira, eu estarei indo contra o que a igreja manda. Não sei o que fazer. Tá, primeiro que eu acho que tudo o que envolve o espectro abertura à vida é um tema muito complexo da gente falar aqui pela internet. Por quê? Por mais que, por exemplo, eu te conheça pessoalmente, eu ainda não te conheço com profundidade, a realidade em relação ao seu casamento e tudo mais. Por quê? Eu percebo que com a proliferação desse assunto na internet, o que é algo bom, por um lado, de outro lado, aquilo que era para ser de fórum íntimo se tornou algo de domínio público. É muito comum a gente ver as pessoas perguntando umas para as outras, e não que talvez com alguém que você tem intimidade você não poderia fazer isso, né? Você é aberta à vida? Sabe, você, quer dizer, a pessoa tá perguntando, você toma anticoncepcional, não toma? Às vezes é um desejo que a pessoa tem de trocar ali uma figurinha, falar da dificuldade de viver algum método que seja natural e etc. Mas se você for parar pra pensar, é uma pergunta totalmente invasiva e que deveria ficar realmente ali no âmbito matrimonial, entre marido e mulher e, no máximo, entre um sacerdote que aconselha o casal, as confissões e etc, né? Porque eu vejo que casos como o seu e de pessoas que às vezes enfrentam alguma condição de saúde ou que tem lá o seu justo motivo para fazer um espaçamento ou para não ter mais filhos, são questões muito delicadas e que não podem ser dadas uma resposta de alguma forma totalmente impessoal. O que eu aconselho para você e para qualquer pessoa? Você precisa procurar um bom sacerdote. Que bom sacerdote, eu sei que é uma coisa que às vezes soa pesado, mas é porque a gente sabe que nem sempre a gente vai ter um sacerdote tanto que vai conseguir nos abraçar naquela situação, como que vai poder nos dar uma boa orientação de acordo com a nossa família. Vou falar aquilo que seria o ideal, o grande ideal, é que você na sua paróquia tivesse um padre, que inclusive é o padre que casou vocês, que conhece a história de vocês, que sabe os motivos de vocês para querer ter ou não um filho, que vai ajudar vocês, né, dar uma luz de fé ali, de razão, até no meio de toda a situação triste que às vezes vocês vivem, de até às vezes querer engravidar e não poder, ou de não poder e não querer, né, mas para que ele conseguisse te dar uma orientação cabível, porque existe o que é, minha gente, aquilo que é uma orientação da igreja clara a respeito daquilo que é pecado e que não é. Mas existe algo que somente um sacerdote pode fazer por você. Que eu, Larissa, não posso. A sua amiga não pode. O pregador não pode. Só o padre pode. É te dar um conselho pastoral. É quando ele olha para a sua realidade, para a sua necessidade, ele examina o seu coração ali através da confissão para ver o que é um justo motivo, o que não é, o que é egoísta, o que não é, o que você pode repensar de um lado, o que você pode ser mais generoso, o que realmente é uma situação que precisa de ponderamento. Está me entendendo? E ele vai poder te orientar de uma forma que não existe melhor influenciador católico no mundo que vai fazer isso por você.
Porque muitas vezes eu sinto que a gente, enquanto mulher, carrega um fardo pesado demais para ser carregado, porque a gente tá ouvindo um conselho pra massa e não um conselho pra mim. E por mais generosa e amorosa que eu possa ser, realmente em termos de igreja, não cabe a mim, enquanto leiga, te ajudar a tomar uma decisão como essa. Porque a gente sabe o que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que não é. Mas e o nosso Deus e a nossa igreja, que é mãe e misericórdia, e olha para a sua situação, olha para a situação do seu esposo, né? Então, o conselho que eu dou para você e para outras pessoas é assim: não só procure, mas reze por isso. E eu já vivi mais de uma vez situações assim, que eu precisava muito de um aconselhamento ou de uma confissão que me salvasse ali de uma situação de dúvida. E eu pedi muito a Deus: Deus, eu preciso de uma resposta, eu preciso de um caminho. E eu confesso para vocês que eu nunca fiquei sem resposta, e que por muitas vezes, eu sei que às vezes a gente carrega alguns traumas de alguns, infelizmente, sacerdotes que não nos acolheram ou nos deram um conselho que não tem nada a ver com nada. Mas graças a Deus, das vezes em que eu realmente não fui bem acolhida, eu coleto testemunhos de vezes em que eu fui muito bem acolhida pela igreja. Então ore por isso, converse com outras pessoas que você conhece para que você tenha orientação de um bom sacerdote, até para quem sabe ele consiga te acompanhar, ser um diretor espiritual, orientar o seu esposo e orientar a sua família, amém? Mas enquanto isso não acontece, descansa no Senhor, se coloca na presença dele, apresenta a tua situação para ele e pede para que ele mesmo encaminhe os seus caminhos, para que você não viva em pecado, mas para que você também não viva debaixo de uma rigidez que não é o fardo pesado que ele sonhou para sua vida. E o último caso que eu vou contar para vocês é... Está me faltando um pouco de criatividade para os nomes carismáticos. Pode ser Yoralai. Eu gostei, né? Nome Yoralai. O caso da Yoralai. Problemas com crianças, gente. Vamos lá. Abre aspas. Excesso de preocupação com o meu bebê. Ele faz 2 aninhos agora, dia 16, e é muito saudável, graças a Deus. Amo tanto, infinitamente, que tenho medos constantes de que algo aconteça, de ficar doente, de alguma coisa grave. Sei que tudo isso é por conta da minha ansiedade. Já me curei por 3 anos e agora tá voltando. Peço oração para que eu possa conduzir a minha maternidade saudavelmente. Bom, vamos lá. Primeiro que eu vejo que a gente, aí eu me coloco dentro disso também, que já passou por questões de saúde mental e que já esteve muito no fundo do poço e consegue, com medicação, ajuda psicológica e tudo mais, algum tipo de ajuda, a gente fica muito feliz, a gente fala, nossa, porque é isso, pronto, acabou. E eu acho que a gente desconsidera de que muitas vezes essa patologia ou essa tendência, vamos dizer assim, é um espinho na carne, e de que talvez a gente acabe vivendo algumas situações que vão reacender isso ou cutucar isso de alguma forma, e que são coisas que de forma prática a gente vai ter que cuidar para sempre, porque é realmente alerta gatilho. Nossa, esse tipo de situação pode acontecer comigo. Nossa, eu tenho uma tendência a me preocupar de forma exagerada com as coisas. E eu tenho para mim que algumas coisas, como por exemplo a ansiedade, são coisas que alguns tipos de terapia ajudam mais do que outros. Aqui eu tô falando enquanto leiga, enquanto quem já teve alguns terapeutas e acompanhou pessoas que fazem muitos tratamentos diferentes. Mas um dos que eu considero que são de melhor valia para um tempo depois, não só para um processo de desenvolvimento, é como a TCC, né, que é o cognitivo comportamental, né, que vai tratar bem essa relação de aquilo que eu penso versus a mentira que eu penso versus uma verdade. Vai ensinar você, falando de forma leiga, tá? A reprogramar algumas coisas na sua cabeça que são esses gatilhos que estão vindo sempre, é você responder aquela frase mentirosa com uma verdade. Então, vou tentar trazer isso aqui para o seu exemplo prático. Porque alguma coisa pode acontecer com o meu filho. E aí, se você for alimentando esse negócio, nossa, porque pode acontecer isso, ele pode morrer daquilo, ele pode cair de não sei o que lá, você entende que para você que já tem uma mente que tem uma tendência a catastrofizar as coisas, isso não vai te fazer bem e vai acabar te deixando triste ao invés de te deixar feliz com a verdade que é de que o seu filho tá saudável? Porque assim, vou falar bem rapidinho, tá? Você sabe que realmente pode acontecer qualquer coisa com ele a qualquer momento, ok? Com qualquer um de nós, ninguém tá ileso disso, né?
Mas você concorda que ficar pensando nisso a todo momento, e não só sobre o seu filho, mas sobre a vida, ficar... né, tem o ritmo ali o nível do saudável, né, que é você pensar em hipóteses, o que pode dar certo e errado para eu agir com prudência e tal, mas isso extrapola o limite quando isso toma conta dos nossos pensamentos. Então a gente tá falando de uma mente doente. Então, se você já sabe que tem a tendência à ansiedade, você tem que ter isso claro na sua cabeça e saber, eu sou uma pessoa que tem tendência a aumentar as coisas. O que eu vou fazer? Eu não vou alimentar esse tipo de pensamento. Eu não vou ficar ali mastigando aquelas hipóteses infundadas. Você entende? Porque isso é baseado em nada. Imagina Deus que nos livre e guarde se a criança super saudável fica com alguma doencinha. Deus nos livre uma coisa maior. Fica com uma doencinha, uma febrinha. Pronto, já é o apocalipse. Não. A gente precisa gastar as nossas energias com aquilo que é real, com aquilo que realmente está acontecendo. É por isso que a palavra fala do a cada dia basta o seu cuidado. Então, de novo, se você vê que tem essa tendência, você tem que combater essa mentira, essa tendência a aumentar as situações, as preocupações, as situações catastróficas com a verdade. A verdade é, tá tudo bem com meu filho. Sabe? É puxar para a realidade. Tá tudo bem com meu filho é saudável. E você não alimentar aquele pensamento. E muitas vezes combater esse pensamento catastrófico com uma oração. Vou rezar aqui uma Ave Maria. E não alimentar. Porque senão é como se a gente sempre... como que eu posso dizer? A gente se acostumasse a viver numa mente caótica. A gente se acostuma a estar sempre... Ai, por que isso, por que aquilo? E eu vejo muito no ambiente materno, porque sou mãe, né? Às vezes eu vejo em grupos da escola, grupos que eu participo. Meu Deus, gente, é um espírito de apocalipse que eu falo, meu Deus do céu, gente, tá amarrado. Já faltam os problemas da vida. E outra coisa que eu queria te falar é... Você estando saudável, lutar para não adoecer a sua mente novamente. Percebendo que está ficando doente, por que não já marcar a terapia? Eu me lembro de uma vez em que eu estava muito mal, alguns anos atrás, eu era recém-casada, e eu comecei a ficar com os pensamentos meio assim, depois de já ter vivido todo o processo de cura interior e tudo mais, mas sabendo das minhas tendências a ficar muito mal emocionalmente, quando eu tive um pensamento ali, que no meu caso era um pensamento suicida, eu falei, eu sei onde isso aqui pode me levar. Então, antes que eu chegue no estado de estar tendo crises, eu vou procurar ajuda. Então, eu acho que isso é uma coisa que você pode ter em mente. Você que me mandou essa mensagem, ou você que tá me ouvindo, que tá vendo que você não tá ficando bem. A gente não precisa deixar pra ir no médico quando já tá morrendo, né? Será que a gente já não pode fazer um negócio meio preventivo? Então, assim, eu já sei que aqui, ó, a tendência é ficar louca. Olha, meu histórico de vida, pelo que eu passei, é ficar louca. Então, se a gente fizer terapia uma vez por mês, só pra gente garantir que tá tudo, que o tsuki-teco estão em lugar, todo mundo em harmonia... Será que isso não é um gesto de autocuidado, de amor, tanto com você como com o seu filho? Para que na educação dele você não prive ele da própria liberdade, não prive ele de viver as experiências da vida, porque você tá com medo a todo momento de coisas inimagináveis acontecer. Cuide de você. Amém? Gente, por hoje nós finalizamos os nossos causos. Eu quero muito que vocês me contem aqui nos comentários, você que tá me ouvindo, me vendo no Spotify, no YouTube, o que você achou? Se você gostou dos causos, então Larissa, nada a ver com nada, não gostei. Você comenta aqui para eu ficar sabendo. Não deixa também de se inscrever no nosso canal, de deixar o seu joinha, de compartilhar com outras pessoas. Aquela pessoa fofoqueira que vai vir pela fofoca, mas acaba que no conselho é edificada, é para essa amiga que você vai mandar, né? Não esqueça também de seguir o nosso perfil aqui do Spotify e de deixar o seu comentário. Amém? Por hoje é só. Deus te abençoe e até a próxima.